Fala galera do MFG Brasil, trazendo mais um vídeo aqui. Hoje fazendo a análise do pós-jogo de Packers 27 Giants 20. Bom, uma boa vitória, né? Ainda bem. Mas antes de começar a análise, lembra, se inscreve, deixa o like, comenta, ativa o sininho, é bom para receber todas as notificações. Então vamos seguir com a análise. Eu vou trazer um pouco de dados hoje, tá? Eu vou dar o meu feeling um pouco mais depois do que eu achei do jogo. Mas vamos começar com dados do jogo. Jordan Love foi 13 de 24, 174 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. QBR de 105.2, que não é ruim. Não é bom, eu diria. E teve Malik Willis, que entrou, fez 2 passes para 6 jardas e um touchdown. No QBR de 118.8, que é bom, muito bom, na verdade. E, cara, de verdade, eu vou falar um pouco. O Jordan Love teve esse aproveitamento baixo, mas teve pelo menos uns 3 drops muito importantes, tá? Então, eu não acho que foi 100% na dele. Mas, assim, em geral, os Packers não fizeram um jogo fantástico. Você fala, nossa, que jogão. Como se for ver, os Packers conseguiram pontuar um pouco melhor no segundo quarto. A defesa acho que rodou bem em geral, tá? A defesa contra o jogo passado foi melhor do que contra o jogo terrestre não. Contra o jogo terrestre a defesa foi muito mal, tá? Em geral. Aqui parece que não, mas não foi bem, tá? Apesar da média ser baixa. Mas você deu muitas jardas, óbvio, foi muitas corridas também, mas não foi um bom jogo da defesa terrestre dos Packers, tá? Vamos aqui falar um pouco também sobre o James Winston, que foi quarterback. 19 de 29, 201 jardas e uma interceptação. Também sofreu 2 sacks, igual o Jordan Love. O QBR 71.2. Cara, pelo incrível que pareça, ele não foi tão mal, tá? Como o jogo indica. Ele foi relativamente bem, eu diria. Então, cara, realmente não foi o melhor jogo dos Packers, tá? Longe disso. Principalmente do Giants também, porque muitas lesões e tal, então realmente não é muito fácil. Agora eu vou falar um pouco de terrestre de cada um. Emmanuel Wilson correu 11 vezes para 40 jardas, um touchdown. O Josh Jacobs, né, machucou, eu ainda não sei, vou ter que acompanhar mais para ver quando sair mais notícias, eu trago para o canal. O quão grave foi a lesão, que ele não voltou para o jogo. Ele correu 7 vezes para 40 jardas, ele estava bem no jogo. Teve o Bo Melton, uma corrida para 17 jardas. Ele foi bem, relativamente assim, recebendo passe nem tanto. Malik Willis foi uma corrida para 16 jardas quando ele entrou. Ele correndo é muito bem com a bola. Ele não é o melhor passador do mundo, claro que não. Mas correndo com a bola, ele traz um dinamismo muito grande. Então ele entrou, fez jogadas impactantes, tá? Óbvio, Jordan Love é o titular. Mas Malik Willis, quando entrar, ele vai conseguir pelo menos progredir com o ataque, tá? Não vai ser como entrou, acabou o jogo. Os Packers não fazem mais nada, ele consegue progredir o ataque. Chris Brooks, uma corrida para 8 jardas, e o Jordan Love, 2 corridas para 7 jardas. Uma ele sofreu uma lesão, um ombro, né, com uma das corridas. Ele voltou pro jogo depois, continuou tal, mas o importante é que correu bem, tá? Em geral, assim. O Emmanuel Wilson correu bem, eu achei, tá? Não foi um jogo ruim terrestre. E é uma boa defesa terrestre do Giants, então acho que fez uma partida mais sólida. Assim, ofensivamente, os Packers não foi tão bem assim. Mas se você for ver, os Packers tiveram 8 drives, porque os Packers deixaram o Giants muito tempo em campo. Eles ficaram muito tempo em campo. Tá? Eles ficaram. Deixa eu até ver aqui para falar certinho, para não falar besteira. Mas eles tiveram muitos drives longos. Tá? Tempo de posse: 35, quase 36 minutos de posse para os Giants, 24 para os Packers. Eles tiveram muitos muito longo dos drives deles, na verdade. Todos que eles pontuaram, tá? Então, foram 3 pontuações. Assim, em geral, a defesa dos Packers contra a corrida foi muito mal. Contra o passe, conseguiu ir bem até, não foi fantástica. E sofreu alguma. Teve uns tackles que deixaram passar, em geral. E os Packers, cara, olha, a linha ofensiva hoje foi bem mal também, tá?
o, foi o Sean Ryan de center, ele foi bem mal. Ele fez uns snaps bem ruins. Os snaps em geral hoje foram ruins. Mas isso é muito provável do muito vento, que teve bastante vento, ventava bastante lá no MetLife. Cara, assim, não foi muito bom. Os Packers sofreram esses dois fumbles na mesma jogada, na verdade. A mesma jogada, os Packers sofreram dois fumbles. O Sean Ryan fez um snap ruim, que foi um fumble. O Jordan Love pegou, lançou a bola pro Luke Musgrave, que ele conseguiu basicamente. Desculpa, errei. Teve dois fumbles na mesma jogada, mas os Packers recuperaram uma vez. Vou explicar direito o que aconteceu, basicamente. Sean Ryan fez um snap ruim, o Jordan Love conseguiu recuperar a bola que estava no chão. Ele lançou o passe para o Luka Musgrave, que deram como fumble, mas depois reverteram essa chamada. Então, meio que foi um fumble e virou um passe incompleto, tá? Mas, basicamente, nessa jogada, faltando 20 segundos para acabar o quarto, os Packers quase entregam a bola para os Giants. Estava 3-13 na linha de 40 jardas, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora. O Rashan Gary recuperou o fumble, que foi forçado pelo Micah Parsons, que foi muito bem, tá? Em geral, assim, eu diria que os Packers fizeram um jogo ok. Não foi um jogo A+, não foi um jogo F. Foi um jogo B, talvez. B-, por aí. Os Packers tiveram uma quarta descida que eles conseguiram parar, que foi basicamente uma quarta para 3 na linha de 12 dos Packers, por aí mais ou menos. Os Packers conseguiram parar os Giants, tá? E foi num sack do Micah Parsons, que começou o sack, aí chegou mais gente para ajudar a derrubar o derrubar o derrubar o James Winston, tá? Aí depois ele teve um outro sack que foi o fumble que forçou no último lance do jogo também. Então foi muito importante, tá? O Micah Parsons foi importante para os Packers vencerem esse jogo. Foi um sack, basicamente uma Hail Mary, tá? Basicamente. Então, assim, muito provavelmente os Packers venceriam de qualquer jeito. Se não fosse um fumble e o sack. Mas ajudou a garantir, tá? Basicamente. Recebendo a bola, o Romeo Dobbs teve 4 recepções para 53 jardas, nenhum touchdown, 8, ele foi alvo 8 vezes. Ele teve o drop numa terceira para 9, muito importante, que os Packers iam converter, ia entrar na posição de field goal. Mas ele dropou, não foi bem nesse lance. Christian Watson também foi. Ele sim foi muito bem. 4 recepções para 46. É menos do que o em jardas, mas ele teve 2 touchdowns e em 5 alvos também só. Então ele foi muito eficiente. Savion Williams fez uma recepção para 33 jardas, um passo fantástico do Jordan Love. E um abo, ele se livrou muito bem da marcação. O Matthew Golden teve uma recepção para 24 jardas em 3 alvos. Cara, eu acho que ele foi bem, tá? E ele também forçou quando ele foi alvo, ele forçou uma pass interference, que ele também foi bem. E outra que o Jordan Love foi lançar um passe mais profundo de novo. Essa pass interference gerou o primeiro touchdown, tá? Mas isso, o Matthew Golden teve um outro alvo longo, só que como tava com muito vento, o passe foi longo, foi pra lateral. Então o vento meio que atrapalhou nessa jogada. Mas ele tinha total chance de recepção. Poderia virar até um touchdown, imagino. O Davis Wicks foi ok, uma recepção para 9 jardas. Emmanuel Wilson foi até que bem, tá? Uma recepção para 9 jardas. John Fitzpatrick, Tyrande, uma para 1 jarda, umas 5 jardas. O Josh Weil, Tyrande 3 ou 4, dependendo. Tecnicamente ou 4. Uma recepção para 2 jardas, mais um touchdown, que foi uma boa chamada. Melafleur, não gostei muito das chamadas, tá? Não vou falar mais. Assim, não foi ruim, mas também não foi muito boa. Muitas boas chamadas em geral. Musgrave, uma recepção para menos 1 jarda. E o Josh Jacobs, 0 recepções para 0 jardas. A defesa, cara, em geral, foi o C-Sec do Micah Parsons, que dividiu com o McDuffie. Cara,
Sean Nixon teve 2 passes desviados, que eu acho... ele foi bem nisso, mas ele se deu alguns passes mais longos. Nada muito, assim, muito forçado, que foi muito perigoso, mas se deu alguns passos longos, principalmente cortes descidos, em terceiras descidas. O Edwin Cooper, ele foi bem, pressionando em geral. Ele teve um tackle para perca de jardas, ele conseguiu fazer uns bons tackles, mas ele perdeu um tackle no turn chase que virou um first down. Era uma terceira para 12, ele perdeu o tackle e cedeu as 12 jardas. Mas tirando isso, ele foi bem no jogo. Xavier McKinney, cara, é o que eu falo, ele é muito bom. Ninguém lança na direção dele. Quando lançou, eles vão o passe. Vou falar também que eu quase estava esquecendo. É o Javon Bullard também, que foi muito bem no jogo, teve um passe desviado. Ele ia conseguir uma interceptação, mas o Isaiah McDuff perdeu o time da jogada, trombou nele, ele perdeu a interceptação. E teve uma outra interceptação que o Sean Nixon dropou uma interceptação, tá? Que foi um overthrow, uma marcação dupla do Sean Nixon e do Xavier McKinney. Então a bola passou dentro das mãos dele. Ele podia ter tranquilamente feito essa interceptação. Os Packers podia ter acabado com 3 interceptações nesse jogo, tá? E, curiosamente, os Packers teve uma interceptação para matar o jogo, né? Basicamente. Que foi a interceptação do Javon Bullard. Eu acho que foi o Javon Bullard. Quem foi mesmo? Posso estar maluco. Devon Williams, desculpa. Foi na última campanha. Ele foi uma rota que o wide receiver não cortou. O James Winston achou que ele ia cortar. Aí ele lançou o passe, só que o passe foi na end zone e o Evan Williams interceptou o passe. Então diria que uma boa jogada dos Packers, mas também um demérito dos Jets. O Harvey que hoje foi bem mal, tá? Eu ainda acho que ele... Mas hoje eu acho que os 2 kickers não foram bem, eu vou dizer. Tava ventando bem forte, então assim... Eu acho que isso foi um fator bem importante. Ele foi 1 de 3 nos extra points, os Packers não chutaram field goal, os Packers tiveram 8 campanhas para... Eles fizeram touchdown em 4, tá? Os Packers foi para uma conversão de 2 pontos e conseguiram. Senão estaria 25, né? Porque, na verdade, 26. Mas os Packers foram nenhuma, conseguiram a conversão. E eu incluo também. Foi 2 de 3. Cara, hoje tava com muito vento, então era um chute difícil. Mas o Daniel Whelan foi muito bem hoje, tá? Ele é um excelente punter, tá? Ele teve 2 punts na linha de 20, na linha de 20, né? Nenhum touchback. Cara, ele teve uns 2 punts de 60 jardas. Teve um de 61, que acabou sendo no final do jogo muito importante. E um outro punch também que foi importante, de umas 60 jardas, alguma coisa assim. Vou falar aqui um pouco também, algumas estatísticas em geral, só para ficar mais preciso. Os Packers tiveram 19 primeiras descidas, os Giants 22, que eles correram muito com a bola, tá? Jogadas de ataque, os Packers tiveram menos, bem menos, 69 a 51 para os Giants. Jardas, os Packers tiveram menos, jogadas defensivas menos, jardas por jogada, os Packers tiveram mais, tá? Eu acho que matou mesmo foi os turnovers e as cortas descidas que eles não converteram. Aqui uma quarta descida eficiência, os Packers não foram nenhuma, os Giants foram para 4, eles converteram 3. Então, em geral, eles foram muito bem, mas num momento importante os Packers conseguiram parar. Então, acho que em geral os Packers foi bem. Na quarta descida podia... Eram quartos curtos em geral, então os Packers fizeram o que dava para fazer. Mas o que geral matou foi os turnovers, penalidades, os 2 times cometeram muitas faltas, tá? Mas em geral foi isso. Foi um jogo... Você fala, nossa, foi um jogo muito bom. Não foi. Os Packers não jogaram de maneira perfeita. Podia... Eu fiquei tenso até o final, porque até o final os Packers tinham chance de perder esse jogo, tá? Em geral, eu falaria de positivo. A volta, o excelente fase que viveu o Christian Watson, que ele tá bem, ele foi muito bem. Eu diria a volta de Andy Reid possivelmente na semana que vem, é uma coisa muito boa.
Eu acho que o pior hoje foi a defesa terrestre contra a corrida, que eles cederam 142 jardas. É muita coisa, tá? O Tyron Trace correu muito bem hoje. Não conseguiam parar ele. Mas em geral é isso. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa o like. É isso. Go Pack Go!